Oi pessoas, eu Zinga aqui. E eu preciso adiantar já desde o início que talvez vocês não gostem do vídeo de hoje. Só tô avisando isso para dar tempo de vocês irem assistir qualquer outro vídeo. Mas se você resolver continuar aqui, você precisa saber sobre o que a gente vai falar. Basicamente sobre estereótipos. E estereótipos nem sempre são tão legais. A própria etimologia da palavra significa impressão sólida, que originalmente fazia referência às placas metálicas que eram utilizadas para impressão de jornais, revistas, livros, etc. Até aí tudo bem. O problema é que hoje em dia o significado da palavra estereótipo está muito mais ligado ao social, principalmente sobre generalizações de comportamento. E na maioria das vezes essas generalizações elas acabam sendo preconceituosas justamente por colocar todo um grupo de pessoas dentro da mesma sacola sem julgar a sexualidade, grupos sociais, comportamentos, características e diversas outras definições. Por isso eu resolvi fazer uma pesquisa na internet, também conversar com algumas pessoas para que esse vídeo não fosse sobre a minha opinião. Então aqui vão ter a opinião de mais de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa. E só para deixar bem claro, todas elas participaram anonimamente. Então não sintam-se ofendidos, entendam como uma crítica positiva, porque afinal essa é a forma como as outras pessoas do Brasil enxergam a nós mesmos. É normal o ser humano guardar pontos negativos sobre qualquer coisa. Então vamos usar isso ao nosso favor, vamos quebrar rótulos e tentar mostrar o que cada estado tem de melhor a oferecer. E só para finalizar essa introdução, os estereótipos nada mais são do que informações gravadas dentro de nós mesmos que são baseadas nas nossas vivências e nas nossas experiências. Então, como eu disse, não se sinta mal, nem se sinta culpado, ao contrário, cresça com isso e passe por cima dessas opiniões infundadas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de fato, mas não se esqueça de se inscrever no canal e também de dar aquele joinha de confiança. E o que falar sobre o Acre? Lá no cantinho do mapa do Brasil, longe de todo mundo, o último pedaço de terra incorporado ao nosso país e o rei dos memes. O estado do Acre ele possui pouco mais de 800 mil habitantes e cerca de 20 municípios que tem ali. E você sabe pelo que ele é conhecido? Vamos lá, algumas palavras-chave. Dinossauros, mato, fim do mundo, índios, aquele menino lá que sumiu, atraso, selva, produção de borracha e miséria. Não tá gostando? Tudo bem! Vamos continuar essa lista porque agora a gente vai para o Alagoas, lá no Nordeste, cerca de 3 milhões de pessoas morando ali em 102 cidades. E o que as pessoas sabem sobre o estado é calor, praias bonitas, Fernando Collor, Maragogi, férias, seca, Nordeste, local com lagoas. Acho que as pessoas devem me ligar com Alagoas porque deve ter muitas lagoas. Renan Calheiros, corrupção, baixa escolaridade e pobreza. Vamos passar para o Amapá? Você sabe onde ele fica? Sabe em qual região do Brasil? Sabe qual é a capital do Amapá? Dica, fica na região norte. São apenas 16 municípios e 800 mil habitantes. E como que as pessoas conhecem ele? Índio, calor, desconheço, mato, Macapá, fim do mundo, floresta, chuva, divisa do Brasil, isolamento e linha do Equador. Basicamente no norte a gente percebe que só tem índio e mato. E o Amazonas, aquele pedação de terra, o maior pedaço de terra dentro do Brasil, que muitas pessoas confundem o estado do Amazonas com a floresta amazônica. São mais de 4 milhões de pessoas que vivem lá no estado e são um pouco mais de 60 municípios que tem ali. E você sabe pelo que ele é conhecido? Rio Amazonas, pulmão do mundo, desmatamento, índios, mato, febre amarela, natureza, animais, Parintins, Manaus, Anaconda, Floresta Amazônica, Tainá, aquela menina lá do filme, e Zona Franca. Mas vamos falar agora sobre a Bahia, lar da nossa primeira capital brasileira, quando ainda pertencíamos a Portugal, que no caso é Salvador. São mais de 400 municípios que tem por lá, e você sabe pelo que o estado é conhecido? Povo preguiçoso, acarajé, praias bonitas, carnaval, nordestino, vagabundos, vendedor de rede, trabalho informal, pobreza, seca, Salvador, fitinha colorida, elevador Lacerda, axé, água de coco, cultura negra, candomblé, sono, pelourinho, lerdeza e pimenta. Aparentemente tem bastante pimenta na comida deles. Mais um estado do Nordeste, agora vamos falar do Ceará, com 184 municípios e cerca de 9 milhões de habitantes. O que as pessoas disseram sobre o Ceará é cangaceiros, praias, tiririca, humorista, cabeça chata, pobreza, seca, Nordeste, Didi Mocó, Jericoacoara,
Canoa Quebrada, Sertão, Cabeçudos, Fortaleza, Violência e Beach Park. O que a gente percebe até agora é que existe uma visão muito míope sobre os estados, que eu tenho certeza que não é só isso que tem nesses lugares, não. Mas o puxão de orelha vem depois. E chegamos agora ao Distrito Federal, que não é propriamente um estado, mas ele é uma unidade federativa do Brasil que fica lá dentro do estado de Goiás. Mas como ele não é estado, ele é uma unidade federativa, ele é dividido em 31 regiões administrativas, e uma delas, no caso, é Brasília, que é uma cidade que foi criada lá pelo governo do JK, que meio que foi uma ajuda para o Brasil para começar a povoar essas regiões centrais, porque até então o Brasil ele só crescia na faixa litorânea. São cerca de 3 milhões de pessoas que moram ali, e o que elas pensam sobre o Distrito Federal é corrupção, Congresso, ladrões, política, roubalheira, capital inicial, presidente, Faroeste Caboclo, bandas de rock, Bolsonaro, Juscelino Kubitschek, Brasília, arquitetura e Oscar Niemeyer. E o que você sabe sobre o Espírito Santo? Que ele fica ali no Sudeste? Show de bola. Que fica ali entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia? Show de bola. Sabe mais alguma coisa sobre o estado? São cerca de 4 milhões de pessoas que vivem lá e pouco mais de 80 municípios. E você sabe quanto sobre esse estado? Além de muita história, praias, cultura, o que as pessoas mais pontuaram sobre o Espírito Santo é o seguinte: praias, nada, violência, Rio de Janeiro, Estado Esquecido, Vitória, Tartaruga Gigante, Roberto Carlos, greve da polícia, Acre do Sudeste e Guarapari. E que tal o estado de Goiás, lá no centro do Brasil? Um pouco mais de 7 milhões de pessoas morando por ali, 250, pouco mais de municípios. O estado é conhecido principalmente por conta do quê? Das duplas sertanejas. E aqui vai uma breve percepção das pessoas sobre o estado de Goiás. Sertanejo, dupla sertaneja também, Goianas, Doce de Goiás, Piqui, Chapada dos Veadeiros, Águas Termais, Calor, Leandro e Leonardo, Boi, Gado, Caipiras, Fazendas, Peão, Mulher Bonita, Goiânia e Corno. Dizem as pessoas que é por causa dos modão. E bem rápido agora, vamos falar sobre o Maranhão. Qual é a capital do estado? Com quem que ele faz divisa? Fica tranquilo que isso aqui não é prova de avaliação do Enem, tá bom? O Maranhão é um estado com 217 municípios e cerca de 7 milhões de pessoas. E o que se fala sobre o estado é o seguinte: pobreza, Lençóis Maranhenses, São Luís, Guaraná Jesus, José Sarney, deserto, nada, praias, macarrão, Mata dos Cocais e a novela O Clone, que aparentemente foi gravada lá. Mas vamos falar sobre o Mato Grosso, um baita pedaço de chão lá no centro do Brasil, também conhecido como Mato Grosso do Norte por muita gente, só porque tem o Mato Grosso do Sul. E não sei se você sabe, mas lá fica o ponto geodésico da América Latina, que significa o quê? Que é o ponto mais ao centro da América Latina e ao mesmo tempo o ponto mais distante de qualquer litoral. O estado possui 141 municípios e cerca de 3,5 milhões de habitantes. Mas o que as pessoas sabem sobre o Mato Grosso é gado, nada, mato, calor, Pantanal, soja, fazendas, onça pintada, pesca, muitos gaúchos e a Chapada dos Guimarães. Mas agora vamos falar do seu irmãozinho de baixo, Mato Grosso do Sul, também confundido com o Mato Grosso. Aliás, você sabe qual é a capital do Mato Grosso e a capital do Mato Grosso do Sul? Não se sinta culpado. O Mato Grosso do Sul possui 79 municípios e cerca de um pouco menos de 3 milhões de habitantes. É conhecido bastante por suas águas cristalinas. E o que as pessoas sabem sobre o estado do Mato Grosso do Sul é bonito, a cidade no caso, mato, gado, rios, soja, Pantanal, jacarés, gaúchos, tereré, agricultura, bichos, Paraguai, madeira e, pasmem, Mato Grosso. E o que falar sobre Minas Gerais, o estado que foi conhecido a vida inteira por sua mineração e ultimamente tem figurado nos noticiários por conta das barragens que romperam. Minas Gerais é o estado que mais possui municípios, são 853 e cerca de 21 milhões de habitantes. E sabe o que vem à cabeça das pessoas quando se fala em Minas Gerais? Primeiramente, pão de queijo. Pão de queijo foi o que mais apareceu. Tragédia, mineração, Uai, Belo Horizonte, ouro, mulher bonita,
Barragem, Tiradentes e Aleijadinho. Fico feliz que o pessoal lembre de Tiradentes e Aleijadinho nesses casos, porque geralmente são pontos negativos que a gente acaba lembrando dos estados e a gente esquece todas as outras coisas boas que foram herdadas daquele lugar. Mas continuando a nossa lista. Chegou a hora de falarmos do Pará, do ladinho do Amazonas, com 144 municípios e 8,5 milhões de habitantes. Tem uma galerona que mora nesse lugar. E o Pará, ele sempre foi conhecido principalmente pela extração de minérios, como ouro, ferro, bauxita, várias outras coisas. Mas o que as pessoas falam sobre o Pará é o seguinte: forró, calypso, joelma, esses dois aí são os campeões. Nordeste, castanha, açaí, marajó, mato, índios, tacacá, Belém, usina de Belo Monte, Fafá de Belém e minério. E sobre a Paraíba, o que você sabe? 4 milhões de habitantes, 223 municípios. E em qual região que ela pertence no Brasil? Melhor, vamos melhorar essa pergunta. Entre quais estados ela tá? Enquanto você pensa aqui, eu vou te dizer sobre o que as pessoas do restante do Brasil falam sobre a Paraíba. Sotaque engraçado, humoristas, Nordeste, desconheço, Maria Bonita e Lampião, seca, rede, sertão, nordestino, mulher macho, apareceu bastante desse. Praias, cabeça chata, pobreza, Rio, João Pessoa, nada, vendedores, sofrimento e caranguejo. Chegamos finalmente ao Paraná, o primeiro estado que vamos falar sobre o Sul. E o Paraná sempre foi um estado na sua, nunca incomodou ninguém, até um bendito dia o cara lá, o Cid, do Não Salvo, resolveu apimentar as coisas e dizer que o Paraná era tipo uma Rússia dentro do Brasil. Desde então, nada mais foi igual. O estado possui hoje 399 municípios e cerca de 11 milhões de habitantes. E o que o restante das pessoas pensam sobre o Paraná é o seguinte: Jardim Botânico, Curitiba, Bozena, aquela moça que aparecia na televisão, Rússia Brasileira, Foz do Iguaçu, Lava Jato, Pinhão, Beto Richa, separa o sul do Brasil, frio, leite quente, gente grossa, porta, coisas estranhas, Sérgio Moro, capivara, araucária, trem, que no caso aquele trem lá que vai da serra até o litoral, Sargento Farrur e muitos polacos. Vamos falar agora de Pernambuco, um dos estados brasileiros mais antigos, com descobertas de povos que viveram há mais de 11 mil anos nesse pedaço de chão. Pernambuco hoje possui 185 municípios e cerca de 9 milhões e meio de habitantes. É bastante gente morando naquele pedacinho de terra. E o que as pessoas falam sobre o estado de Pernambuco é o seguinte: frevo, seca, Nordeste, carnaval, desconheço, Boneco de Olinda, praias, Fernando de Noronha, calor, Porto de Galinhas, Recife, sotaque, forró e aquele time de futebol, o Sport Clube. E o que você sabe sobre o Piauí? Vou te contar aqui uma curiosidade. Ele é levemente maior do que o Reino Unido. São 224 municípios e cerca de 3 milhões de habitantes. E os seus maiores estereótipos são os seguintes: sotaque, Nordeste, mato, Teresina, nada, calor, Whindersson Nunes, pobreza, índios, seca e apito de trem. Chegamos ao Rio de Janeiro, terra de belas vistas, de monumentos, de muita história, uma antiga capital do Brasil. Enfim, o Rio de Janeiro não tem palavras que descrevam ele. Ou será que tem? O estado possui 92 municípios e 17 milhões de habitantes. E como é um estado que praticamente está sempre figurando ali na mídia, o que os brasileiros pensam sobre os fluminenses é o seguinte: facção, violência, bandidos, muito perigoso, tiroteio, favelas, funk, Cristo Redentor, traficante, assalto, calor, Copacabana, samba, praias, bala perdida, criminalidade, pão de açúcar e, por último, carnaval. Espero que até agora você esteja percebendo que não há muitas coisas boas sendo faladas sobre os estados brasileiros. E se sinta mal por isso, porque as pessoas têm uma visão errada sobre o local onde a gente vive, porque a gente divulga informações ruins sobre os lugares. Se você assistir um noticiário, você vai perceber que provavelmente são coisas ruins que estão mostrando sobre o lugar onde a gente vive. Poxa, o Rio de Janeiro é um lugar que muita gente gosta de visitar, mas o que as pessoas mais se lembram sobre o estado está diretamente relacionado à violência. Então vamos cuidar bastante com o que a gente compartilha na internet, porque acho que não é essa visão que a gente quer
que as pessoas têm do lugar onde a gente vive, não é? Continuando, vamos para o Rio Grande do Norte. 167 municípios, 3 milhões e meio de habitantes que vivem mais ou menos por ali. Natal é a sua capital, que muita gente conhece, e Natal fica num lugar privilegiado no Brasil, porque ele fica bem na esquina. Lá no norte do mapa, ele tem uma vista, uma das melhores vistas, na verdade, de todo o Oceano Atlântico. Mas você sabe pelo que as pessoas conhecem o estado do Rio Grande do Norte? Praias, Natal, Nordeste, calor, Praia da Pipa, dunas, dromedários, bugs, água de coco, férias e Ponta Negra. Pensando bem, as pessoas têm uma boa visão do Rio Grande do Norte. Tá aí uma coisa interessante até agora. Indo lá para outra ponta do mapa, vamos para o Rio Grande do Sul. 497 municípios, cerca de 11 milhões de habitantes, que é mais ou menos o mesmo que só a cidade de São Paulo tem. E o estado desde seus primórdios sofreu muita influência dos espanhóis, dos italianos e dos alemães principalmente. Mas o que as pessoas lembram sobre o Rio Grande do Sul é o seguinte: churrasco, frio, tradicionalismo, gaúchos, fiados, belas mulheres, bairrismo, Pinhão, Porto Alegre, Tchê, Grêmio, melhor estado, chimarrão, Internacional, Gramado, atraso no tempo, pessoas grossas. Vamos subir lá para Rondônia, e se você confunde Rondônia com Roraima, se sinta mal por isso, porque os estados são completamente diferentes. Rondônia tem 2 milhões de habitantes e 52 municípios. E o que as pessoas lembram sobre o estado é o seguinte: mato, absolutamente nada, não conheço, índio, calor, fica muito longe, desmatamento, Marechal Cândido Rondon, igual o Acre, estradas de barro, Roraima e pobreza. E já que falamos sobre Roraima, vamos para Roraima, mas não confunda com Rondônia, tá bom? Se te ajuda a lembrar, Roraima é o estado onde fica o Monte Roraima, que é o 7º pico mais alto do Brasil, lá na divisa com a Venezuela e com a Guiana, lá bem no norte do país. O estado possui apenas 15 municípios e cerca de 600 mil habitantes. O que as pessoas falam sobre Roraima é o seguinte: índios, fim do mundo, mato, Venezuela brasileira, fronteira, nada, refugiados, Monte Roraima, igual o Acre, floresta, muito longe e também Rondônia. Voltando lá para o sul, vamos agora para Santa Catarina. Praias, praias e mais praias, mas você deve saber que o estado tem muito mais do que isso. Para começar, são 295 municípios e cerca de 7 milhões de habitantes. E o que as pessoas falam sobre Santa Catarina é o seguinte: mulheres bonitas, praias, pessoas educadas, melhor estado, Florianópolis, argentinos, Beto Carreiro, barriga verde, sotaque cantado, Oktoberfest, alemães, qualidade de vida, Europa brasileira, Balneário Camboriú, frio, bombinhas, povo hospitaleiro, Havã e Praia dos Gaúchos. Santa Catarina, pelo que a gente consegue perceber aqui, é o segundo estado que aparece na nossa lista que as pessoas têm uma boa imagem. Parabéns para o marketing de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. Vamos a São Paulo, o estado da maior economia do Brasil, do maior centro urbano, enfim, São Paulo, o estado fala por si só. Aliás, aqui vai uma curiosidade: quem nasce no estado de São Paulo é paulista, quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, não confunda. E por lá são mais de 45 milhões de habitantes e 645 municípios. E o que as pessoas falam sobre o estado de São Paulo é o seguinte: trabalho, trânsito, sujeira, cidade grande, poluição, parada gay, prédios, vai Corinthians, congestionamentos, indústrias, 25 de março, muito perigoso, metrópole, Avenida Paulista, engarrafamento, barulho, muita gente, violência, riqueza, chuva, Rio Tietê, tecnologia, gente estressada, ladrões, loucura, terra da garoa, caos, 2 caras numa moto e enchentes. E uma coisa que eu percebo aqui é que, apesar de a pesquisa ser sobre estados e as pessoas terem sabido que era sobre estados, raramente outras cidades do estado de São Paulo elas são levadas em consideração. Muita gente considera o estado de São Paulo a cidade de São Paulo. E o Sergipe, lá no nordeste do Brasil, menor estado do país, 75 municípios, 2 milhões de pessoas que moram lá. E o que mais você sabe sobre esse estado? Aqui vão algumas opiniões: praias, nada, baiano, nordeste, Jeep, as pessoas ligam Sergipe com Jeep. Calor, menor estado do país, seca,
Pequeno, Sertão, Aracaju, não conheço, e Cangaceiros. E finalmente chegamos ao último estado do nosso país e também o último a se tornar um estado no Brasil que foi desmembrado de Goiás lá em 1988, que é o estado de Tocantins. Ele possui 139 municípios e 1,5 milhão de habitantes. E as palavras que definem o que as pessoas conhecem sobre o Tocantins, fora de Tocantins: caju, palmas. Aparentemente as pessoas elas ligam aquela piada de que você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro e direto com o estado. Antigo Goiás, árvores, jalapão, índios, selva, carambola, mato, nada, calor, pobreza e gado. E se você assistiu até aqui, só deixa eu dizer uma coisa: se inscreva no canal e dá uma olhada nos vídeos, porque eu tô fazendo vídeos mostrando o que cada estado tem de melhor. Então, antes de criticar, dá uma olhada no que eu tô mostrando aqui e veja se te serve de alguma forma. E vamos explorar mais esse Brasil, vamos acabar com essa nossa visão míope sobre os lugares, com essa visão bitolada, com esses estereótipos que a gente tem sobre muitos lugares. Poxa, a gente percebe aqui que Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Norte foram os dois únicos estados que as pessoas mandaram comentários bons. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que muita gente do próprio Rio Grande do Sul mandou informações sobre o estado e coisas que as próprias pessoas que vivem aqui, elas não gostam. Então a gente precisa melhorar o nosso marketing, as pessoas dos outros estados precisam melhorar o marketing delas, porque senão a gente vai viver nessa completa ignorância para sempre. Eu sei que você pode ter se sentido desconfortável com algumas coisas que foram faladas aqui, mas eu preciso dizer e repetir novamente que isso não é a minha opinião, essa é a opinião de cerca de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa com quantas pessoas vocês quiserem, os resultados não vão mudar muito. A grande questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: não adianta reclamar sobre o que está sendo dito, não adianta falar mal sobre esse vídeo, não adianta falar mal sobre pessoas que falam mal sobre o local onde você vive. A única coisa que pode ser feita é mudar a imagem do local onde você vive para que os brasileiros tem uma outra percepção. Não é bobeira, isso só depende de você. Problemas que a gente tem em casa, eles ficam dentro de casa. Dificilmente a gente vai comentar os problemas que a gente tem com a nossa família com o mundo lá fora. E a mesma coisa deve acontecer com o local onde a gente vive. Preste atenção nisso. E nesse ponto eu te deixo apenas duas escolhas: continuar reforçando os estereótipos de cada estado e também do nosso país, ou conhecer o que cada cantinho tem de melhor e propagar isso adiante. Entendido? Show de bola! Vou deixar aqui na descrição o link para a pesquisa para que vocês possam olhar todas as palavras e outras coisas que as pessoas escreveram, que muita coisa eu acabei suprimindo aqui porque o YouTube ia cortar. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada lá, compartilhem, façam o que vocês quiserem. E por favor, se inscrevam no canal se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo também a opinião de vocês sobre o que foi falado do seu estado. E por hoje é isso, tá bom, gente? Um beijo nessas tetas, com muito respeito, no caso, né? E até a próxima.